Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia ao canal Manancial de Águas Vivas, onde aqui todos os dias, de segunda a sábado, nós temos um devocional pela manhã, à noite uma oração para edificar a tua vida. Eu peço que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho para que possa ser notificado de todos os devocionais. Também peço que você compartilhe com seus amigos, familiares, outras pessoas, para que eles possam ser edificados pela palavra do Senhor. E deixe seu like, curte, para que o YouTube venha entender que esses vídeos, esses devocionais, as orações são relevantes, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Hoje o tema do nosso devocional é Deus é a nossa força. Nós vamos entender algo através de uma perspectiva. Deus é atemporal. Para Ele não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Ao mesmo tempo que existe, porque Deus, ao mesmo tempo que Ele visita o passado, Ele já conhece o presente, porque Ele prepara o nosso futuro. A palavra de Deus fala que muitos de nós fomos escolhidos antes mesmo de nenhum dos nossos dias existirem e antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Assim a palavra de Deus disse quando Ele levantou um profeta chamado Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para te levar às nações. Então Deus já tinha um caminho preparado daquilo quem seria o profeta Jeremias. E a história, a palavra de Deus diz que vários homens foram escolhidos por Deus. Jesus falou certa feita aos seus discípulos a seguinte palavra, a seguinte frase: não vós me escolhestes a mim, mas eu escolhi vós outros, para que vais e deis bons frutos. Então Jesus, quando escolheu os discípulos, Ele os escolheu para algo, já sabendo que esse algo seria executado. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Por isso que Deus é atemporal. Deus é a nossa força. E nós vamos entrar na palavra do Senhor que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, onde conta a história do enfrentamento de Israel contra o exército filisteu. E lá tinha um gigante que era do exército filisteu chamado Golias. Mas antes de eu retratar o que eu quero trazer à tua memória nesta manhã, porque eu quero trazer como temática para que você entenda o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o que Ele não divide a sua glória com ninguém. Antes de lermos esses versículos que vai ser do 8 ao 11, eu quero levar você à reflexão do passado que a Bíblia nos relata antes mesmo daquele que enfrentará Golias nesta história, que é Davi. Deus tinha rejeitado o rei de Israel e ele necessitava de um novo rei para substituir Saul, porque Saul desobedecia a Deus. Mas Deus, na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, Deus querendo fazer todas as coisas da forma ao qual Ele tem no coração, mandou Samuel na casa de Jessé escolher e ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E foi colocado todos os filhos de Jessé diante do profeta. E a palavra de Deus no Antigo Testamento, todo aquele que era ungido, que era derramado o óleo sobre a cabeça, eram pessoas que o Espírito Santo de Deus se apossava e tomava posse da vida dessas pessoas, que o Espírito de Deus habitava em algumas pessoas, não eram em todas agora, como nós vivemos na graça, como é relatado no livro de Atos, que o Espírito Santo, assim como no livro do profeta Joel, que Deus prometeu que derramaria sobre toda a carne. Antigamente, no Antigo Testamento, algumas pessoas eram fortalecidas, o Espírito Santo estava com elas. E Davi, que era o menor de todos os irmãos, que era um garoto franzino de pequena estatura, ele apacentava ovelhas, jamais pelo olho humano, até o profeta, sem olhar pelos olhos espirituais, achava que Deus ia escolher homens soldados de guerra, os filhos que eram maiores e fortes de Jessé.
mas Deus disse ao profeta que ele não via como viu o homem. E ele falou: é esse qual eu escolho. Quando Samuel perguntou para Jessé se tinha algum filho ainda, porque Deus não quis escolher nenhum deles, dos que foram apresentados à presença do profeta. E quando foi trazido o pequeno franzino Davi, Deus falou: esse é segundo o meu coração. Então nós entendemos como Davi aparece nessa história. O homem que apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, um garoto praticamente franzino pequeno, que não aparecia no cenário dos filhos, nem o pai lembrava dele, que apacentava as ovelhas do próprio pai, que no escondido matava urso e leão que tentava pegar as ovelhas do pai. Só que Deus tirou ele de trás das malhadas. E agora nós vamos entender o porquê Deus tirou Davi de trás das malhadas. Deus não divide a glória com ninguém. Deus é a nossa força. Esse é o título deste devocional, desta mensagem. Porque a nossa força não vem da nossa capacitação, a nossa força não vem pelo tamanho e a força humana, porque não é pela força do nosso braço que nós conquistamos, é pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e esse poder de Deus é o Espírito Santo que habita em ti. E aí apresentou-se um cenário ao qual Israel estava em guerra com os filisteus. Foi lá o possivelmente que seria destronado o rei de Israel, Saul, os seus irmãos, os três, que eram mais fortes e guerreiros, Eliabe e os outros 2 irmãos de Davi, e todo o exército de Israel tremeu diante do gigante Golias, que tinha mais de 2 metros de estatura. Todo o exército recuou com medo, nós vamos ver isso nesta palavra. E Jessé manda o seu filho, Davi, franzino, que foi ungido como rei de Israel, que voltou a apacentar as ovelhas, que obedecia ao pai, que servia Saul, levar mantimento para os irmãos na guerra. Chegando lá, a palavra de Deus diz que Davi escutou a afronta de Golias sobre o exército de Israel. E nós vamos ler a palavra em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 8 até o verso 11, que diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e oferir, então sereis nossos servos, e nós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o povo de Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O filisteu clamou, gritou sobre todo o exército de Israel: Me dá um homem para que possa pelejar comigo. Deus não divide a glória com ninguém. Deus é a nossa força, essa capacitação vem do Espírito que nos traz fortaleza. Além de ser consolador, Ele distribui os dons. E Sansão, quando tinha força, a história de Sansão, a força dele não estava no cabelo. Sim, ele tinha voto de nazireu, mas só que a força dele não estava no cabelo dele, praticamente no voto, mas o que habitava em Sansão dava força a ele, que era o Espírito Santo de Deus. E não foi diferente com Davi. Davi, quando falou: eu vou pelejar com esse filisteu, quando o exército todo estava com medo, a gente tem que olhar a visão de Deus. Quando Samuel foi escolher um rei, ao qual Deus enviou ele lá, o profeta, para que pudesse ungir um novo rei de Israel, Deus já falou para Samuel que ele não via como via o homem. Ele viu Davi segundo o coração dele. E Deus escolheu um garoto para que pudesse humilhar um gigante de 2 metros de altura, para mostrar que a força de todo Israel, a força de todo homem, a força de todo aquele que crê em Deus não está na força do seu braço, não está na sua capacitação, não está na sua sabedoria, mas está na sabedoria do alto. A força não está na capacitação do homem, mas está na capacitação da morada de Deus em nós, que é o Espírito Santo. E ele levou um garoto diante a uma guerra, ao qual ele escolheu há um tempo atrás, antes dessa guerra acontecer. Ungiu como rei através do seu profeta, que era
o representante dele na terra, para humilhar todo um exército filisteu, humilhar os homens fortes de Israel, para entender o que Davi entendia de Deus e quem era Deus na vida de Davi, e para que todo Israel e todos os filisteus pudessem entender, porque assim diz Davi, ele enfrenta o exército do Deus vivo. Tu vens sobre mim, contra mim, com espada e lança, eu irei contra ti no poder do Senhor dos Exércitos. Assim diz Davi, porque Davi sabia que não era a força dele que ia vencer aquele gigante, mas ele disse, o Deus vivo me dará você em minhas mãos, porque ele sabia que a força que vinha não era dele, a força que ele tinha não era dele, vinha de Deus, e Deus é a nossa força, e Deus não vê como vê o homem. E aí? É o que eu quero que você entenda. Não são os seus diplomas, não são suas capacitações. Lógico, nós temos que buscar conhecimento, buscar a cada dia crescer na sabedoria, no conhecimento de Deus. Nós temos que buscar os nossos sonhos, mas eu falo de uma forma espiritual, da onde vem a verdadeira força de todo homem e mulher que crê em Deus. Não vem das nossas capacitações, não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus que em nós habita. E Davi venceu aquele gigante quando colocou uma pedra numa funda e atirou e atingiu a testa daquele gigante. E quando aquele gigante caiu de cara no chão, todo mundo entendeu quem que era a força de Davi. Era Deus. Ei, você não é forte. A palavra de Deus diz ao fraco que eu sou forte. Se te mostrarem fraco no dia da batalha, já perdeu. Mas diga ao fraco que eu sou forte. Deus nos chama de fraco, porque Ele sabe que somos frágeis, fracos e não temos força para nada. Mas diga ao fraco, eu sou forte. Nós somos fracos, mas aquele que está diante da nossa vida, aquele que habita em nós pelo Espírito Santo, é forte, porque a nossa força vem de Deus. Então, busque em Deus a palavra dele, busque em oração, se submeta ao domínio, ao governo do Espírito Santo, para que Deus faça morada em ti. Ei, sabe essa batalha aí que está difícil? Não é na força do teu braço. Ei, sabe essa promessa qual você espera e você está tentando conquistar com suas próprias ferramentas, sua própria sabedoria humana, com suas próprias mãos, achando que a esperteza vem de ti, a força e a batalha para vencer a batalha vem de ti, não vem de ti, vem do alto, que desce do Pai das luzes. A nossa força, a nossa capacitação para vencer, para conquistar, não vem de nós, não é força humana, é força do Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. Nesta manhã, está difícil? Tem lutas, tem guerras, assim como Davi foi enfrentar aquele gigante. Deus levou um menino para mostrar que nem a soberba do gigante, que era grande, que queria um homem para enfrentar ele, Deus mandou um menino para que pudesse vencer um gigante e todo um exército. O que nós aprendemos com Deus? Ele não escolheu nenhum soldado grande dos filhos de Jessé. Pediu para tirar lá do pasto, que apacentava ovelha um pequeno garoto franzino. E com esse pequeno garoto franzino ele mostrou que nenhuma carne se gloria em si mesmo, porque a glória é somente a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, porque a nossa força não vem de nós, ela vem do alto. Deus é a nossa força. Deus é a tua força. Amém? Que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.